Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a morfologia da folha. E sobre a morfologia da folha, nós vamos primeiramente tratar sobre a função das folhas. Qual é a função das folhas? Para que elas servem? Em seguida, nós estaremos estudando sobre as partes externas e a parte interna de uma folha. E então nós veremos em seguida sobre a classificação das folhas. O formato que as folhas apresentam serve para realizarmos classificação e agruparmos esses vegetais. E por fim teremos o nosso exercício, que serve para fazer a revisão da aula de hoje. Qual a função da folha? A folha ela é especialmente voltada à captação de luz. Nós sabemos que é nas folhas que é realizado a fotossíntese. E para isso, elas precisam captar luz. Então, a sua estrutura laminar, como se fosse uma lâmina, uma folha de papel, ela é especialmente direcionada a receber a luz do sol. Nós vamos ver que na folha existe uma estrutura chamada clorofila, que nós vamos estudar um pouco mais sobre ela no segundo semestre. As folhas são fundamentais para as trocas gasosas e a transpiração. Nós sabemos que as folhas elas têm a capacidade de absorver da atmosfera o dióxido de carbono, que é um gás conhecido como CO2. As folhas também têm a capacidade de liberar oxigênio para a atmosfera, dos quais nós, seres humanos, podemos aproveitar muito na nossa respiração. As folhas elas são muito importantes para a classificação botânica, para agruparmos as plantas em grupos diferenciados. As folhas também são importantes porque nela nós podemos ver os sintomas de problemas nutricionais, e aí poder fazer a correção nutricional no solo, ou quando elas indicam ataque de insetos que podem danificar a planta e afetar a produção. Na morfologia externa da folha, nós queremos destacar aqui 4 importantes estruturas. Que é a bainha, que vocês vão ver a finalidade da bainha, as estípulas, o pecíolo e o limbo da folha. Esse conjunto de bainha, estípulas, pecíolo e limbo é o que nós chamamos de uma folha. Na morfologia interna da folha, eu quero destacar aqui essas estruturas, que é a epiderme, que é a fina camada que protege a folha, os estômatos, que são fundamentais também para a respiração. Existe o mesófilo, que é onde está contido a clorofila. Existem a bainha dos feixes, que é onde estão os sistemas que fazem a condução de nutrientes desde as raízes, passando pelo caule, chegando até a folha e voltando essa distribuição. Esses canais, esses feixes são chamados de xilema e floema. E esse xilema e floema, eles fazem essa constituição de todo o sistema de distribuição de nutrientes, e nas folhas estão presentes. E nós podemos, inclusive, ver ele no limbo da folha, quando a gente observa aquelas nervuras que estão distribuídas na parte laminar da folha. Como eu disse, a folha ela pode ser classificada quanto ao seu formato. A largura da base, a largura do ápice da folha são muito importantes. E também as divisões que acontecem no seu limbo. Por exemplo, nós temos as chamadas folhas compostas, que são o tipo de folha da palmeira do açaí, em que o limbo da folha ele é totalmente dividido. Então, aqui nessa parte, vocês poderão observar algumas dessas classificações conforme a morfologia da folha. E em seguida, teremos então a nossa atividade do dia, que serve para fazer uma revisão do assunto e também para considerar a frequência de vocês na aula de hoje. Certo, meus queridos? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.